Olá, tudo bem? Sou o professor Flávio de Castro, do DET Online, e eu vou estudar com vocês as obras literárias. Hoje a gente vai estudar as obras do PAS, do Programa de Aprovação Seriada, da Universidade Federal de Lavras, que elaborou uma lista muito interessante, uma lista clássica, voltando aí a dois poetas fundadores da tradição literária brasileira. Então, a Federal de Lavras ela pediu a leitura dos melhores poemas, uma seleção de poemas do Gregório de Matos, o Boca do Inferno, o grande poeta barroco, que ele pode ser considerado o primeiro poeta brasileiro, e pediu também o Liras de Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, que é subsequente, ao século XVIII, arcadismo no Brasil. Então, dois poetas dentro da literatura brasileira, por assim dizer, clássicos. É complicado falar em clássico numa literatura que é colonial. Mas dentro do nosso processo é o grande poeta do século XVII, o Gregório de Matos, e um dos dois grandes poetas do século XVIII, que é o Tomás Antônio Gonzaga. Então vamos fazer cronologicamente. Tá? Você vai assistir essa aula na ordem que você quiser, mas a minha sugestão é que você assista primeiro a aula do Gregório de Matos, e depois a do Tomás Antônio Gonzaga. Até porque na aula do Tomás Antônio Gonzaga eu vou fazer algumas referências ao Gregório de Matos, e aí, para você pegar essas intertextualidades, essas relações, você precisa ter essa base em relação ao Gregório de Matos. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno. Certamente você já ouviu falar dele, Ele é um poeta muito importante na nossa tradição literária, até mesmo pelo fato dele ser o nosso primeiro poeta. Sim, nosso primeiro poeta. Porque ele surge num contexto inicial, que é o Brasil do século XVII, é quando se começa a economia da cana-de-açúcar. Porque o século XVI, olha só, o século XVI é o pau-brasil, capitanias hereditárias. Você tinha as cartas carta de Pero Vaz de Caminha, a carta dos navegantes. O século XVII a gente pode já pensar que tem uma base no Brasil. É uma base, se estabelece aí uma atividade econômica regular, que é o quê? A economia da cana-de-açúcar, o engenho de cana-de-açúcar. E onde é o epicentro dessa economia? De onde sai o açúcar? Onde o açúcar é cotado, é vendido, é negociado? Salvador, Bahia, belíssima cidade. Então, nesse contexto, dessa capital, vai ser a capital da colônia, Salvador, o epicentro da economia do café, do açúcar, desculpa, café vai ficar mais para frente, surge Gregório de Matos Guerra, o primeiro poeta brasileiro. Tá? Um filho de portugueses, um filho dos portugueses que estavam aqui, dos colonizadores, que, como toda a elite branca, toda a elite escravocrata da época, ele vai para Portugal estudar. E por questões da sua vida pessoal, da sua vida profissional, ele volta para a colônia e aqui ele passa a desenvolver uma poética original, uma poética satírica diferente da típica poesia barroca. É isso que a gente vai percorrer agora. É isso que a gente vai estudar agora. Se te parecer um pouco confusa essa apresentação, fica tranquilo que agora tudo vai se organizar. Vamos seguir os slides, então. Contexto histórico, século XVII. Está mais para o final, do XVII. Olha só, eu tenho uma biografiazinha dele aqui. Ela é interessante. Eu queria só que vocês perdoassem a minha vaidade. Vaidade é um pecado, mas eu não aguento, Só mostrar aqui que eu tenho as obras completas do Gregório de Matos. Isso aqui é muito raro. Isso aqui são 3 volumes. Obviamente, você não tem que ler os 3 volumes. É uma seleção específica, que é a seleção feita pelo professor José Miguel Wisnik da USP. É uma seleção feita de 3 volumes. São os poemas mais famosos. É o que eu estou trabalhando aqui nessa aula hoje, mas eu queria te mostrar as obras completas dele. Então, olha só, o Gregório de Matos, ele nasceu em Salvador, olha que engraçado, março de 1623,
ou dezembro de 1633. É totalmente vaga a documentação, né? A gente está falando do século XVII. Né? É complicado, é de 1700 a 1800. Batizado com o nome João Iogo, mudando depois para Gregório. Então, olha só, a gente não sabe a data dele do nascimento correto, nem o nome dele inicial, ele não se chamava Gregório. Doutor em leis por Coimbra, então foi aquilo que eu te falei, é um sujeito que ele vai para Portugal estudar. Tendo sido, ao que ainda hoje corre, magistrado em Lisboa e depois advogado na Bahia, para onde teria retornado em 1681, ou, é demais, né? Não saber as datas, 1682, tá? E de onde mais tarde seria degradado para Angola, mas essa é outra história. Então, dentro dessas duas datas que as obras completas nos dão, 81 e 82, a gente pode fechar aqui, então, com final do século XVII. Já há um processo de deterioração da economia colonial, um desgaste entre o produtor de açúcar nacional e o mercador português. Começa a ter um jogo de interesses. Aliás, né, é de se esperar que isso acontecesse. Tá? O plantio da cana-de-açúcar, a produção da cana-de-açúcar no engenho, né, do mosto, da rapadura, do açúcar que vai ser exportado para o refino, ele vai envolver toda uma estrutura humana, uma estrutura social. E, consequentemente, o humano-social gera uma estrutura cultural. Essa estrutura humana é o que a gente aprendeu na escola, que ela vai necessitar de braços para a lavoura, braços para o engenho. E essa força motora, né, esse trabalho humano que vai ser empregado no engenho da cana-de-açúcar é o trabalho escravo. Então, é um contexto complicado que o Gilberto Freire, grande sociólogo Gilberto Freire, ele tem uma frase muito interessante, né? Acho que é de um livro chamado Açúcar. A tese dele, né, do Casagrande Senzala, é que o Brasil nasce a partir da cana-de-açúcar. Né? A cana-de-açúcar é a primeira atividade sistemática de agricultura, de economia no Brasil. Então, olha que interessante. O açúcar mata o índio. Né? Os confrontos, o extermínio, o genocídio dos povos indígenas. O açúcar escraviza o negro. E do açúcar nasce o Brasil. Forte, né? Pesadas ideias, né? Mas é por aí. É o açúcar que dá origem ao nosso país. Então, no começo não era a cidade, era o engenho de cana-de-açúcar. É no espaço do engenho que vai se formar a nossa cultura, que vai se dar a miscigenação. É no engenho que a gente começa a comer arroz misturado com feijão, que a gente inventa os nossos pratos, as nossas lendas, os nossos hábitos, os nossos costumes. Então, do engenho, a produção vai para a cidade de Salvador. E lá começa a ter esse desgaste entre colonos e colonizadores, né, que a gente está vendo aqui como decadência da economia colonial. E a crise do sistema escravocrata, porque você não pode esquecer que a escravidão, o escravismo, ele não é só o fornecimento de mão de obra para a lavoura do açúcar, da cana, mas ela em si também é uma economia terrível, hedionda, uma economia de vidas humanas, mas é uma economia. Você já foi para Salvador? Você está em Salvador me vendo? Olha que legal. Salvador é maravilhoso, né? O mercado modelo, o elevador Lacerda, né? Que junta a cidade alta com a cidade baixa. O mercado modelo que hoje vende artesanato, comida, é maravilhoso. Você almoçar lá em cima vendo, nossa, é muito bonito, gente, que saudade. Antes ele vendia gente, ele vendia pessoas. Né? E aí começa a questão da exploração, de uma disputa entre os mercadores de escravos, a evidente insatisfação, né, da população escravizada, a justa, né, óbvia insatisfação, quem quer ser escravizado, Deus me livre, né, esse absurdo histórico. Mas começa a ter essas desavenças em relação à economia. Então, é uma sociedade que ela se estabelece na economia da cana-de-açúcar e no escravismo, e a época do Gregório de Matos já é uma época da crise. Já é uma época que começa a falhar um pouco, a mostrar desavenças, desgastes
porque tem dinheiro, porque tem interesse aí no meio. Tá? Imposição de restrições econômicas e comerciais por parte da metrópole em relação à colônia, que vai ser o mesmo contexto que o Cláudio Manuel da Costa vai enfrentar no século XVIII, que o Tomás Antônio Gonzaga vai enfrentar no século XVIII em relação ao ouro. Gente, Portugal quer mais, Portugal quer mais. Mais açúcar, mais ouro, mais açúcar, mais ouro. E a colônia não consegue satisfazer essa ambição portuguesa. Então vai começar a gerar essa crise. Né? E veja bem, crise não significa só o que eu fiz assim com essa mímica, né? como um desgaste. Não, crise é uma transformação de um contexto. Né? Aí começa a ter corrupção, começa a ter desvio, começa a ter várias formas aí de alternativas, digamos assim, dentro da economia da cana-de-açúcar. Então é nessa sociedade em crise, ou seja, uma sociedade que já não vê com simplicidade, já não faz com simplicidade o seu processo econômico e social, já é complicado, já é múltiplo, já tem vários jogos de interesses, né? Organizações e desorganizações, cobranças, dívidas. É nesse contexto de crise que o nosso Gregório de Matos Guerra vai chegar no Brasil. Ele vai chegar no Brasil e vai chegar em Salvador e vai ver essa sociedade em crise. Ele vai ver essa sociedade em transformação. Que está crescendo desordenadamente, essa economia do açúcar, e apontando para essas questões sociais. Nossa, é muito interessante esse momento. A gente vai ver, por exemplo, um poema dele hoje que aponta para problemas que nós identificamos no Brasil de 2022. Curiosamente, essa crise da economia colonial, ela aponta para questões que são atemporais, que são atuais. Tá? Finalmente, a formação de uma elite de comerciantes portugueses que dividem o poder com os proprietários rurais brasileiros. Né? São dois senhores, né? São duas forças aí, lutando pelo poder do açúcar. Os produtores brasileiros e os comerciantes portugueses. Então, sejam os produtores ou os comerciantes, você tem uma elite econômica, né? Escravista. Essa elite, ela manda seus filhos estudar na Europa, em Coimbra, para ser mais exato. Já tem universidade em Coimbra no século XVI. E aí eles voltam, por diferentes motivos. É o caso do Gregório de Matos. Então, ele é filho dessa elite, que vive num contexto de crise, e volta para o Brasil no meio dessa crise. Beleza? Tá? Tentei simplificar, me esforcei ao máximo aí para te dar uma visão geral. Você não tem que se aprofundar na história do período, não é essa a pegada, mas só entender esse momento de convulsão. Né? Entender que a vida colonial, a economia colonial, ela não era uma coisa harmoniosa, uma coisa que corria, né, muito bem, que está indo tudo certo e não havia desavenças e jogos de interesses. Claro que havia. Então é no meio dessa ebulição que surge o nosso Gregório de Matos Guerra, essa escultura aí, né, que ela tenta representar muito bem o seu espírito de boca do inferno, né, o poeta que se apresentava em público, né, que recitava os seus poemas em praça pública e foi homenageado com uma estátua na Praça dos Poetas, em Salvador. Legal, né? Salvador produziu grandes poetas brasileiros, né? Produziu, gerou, gestou, né? Primeiro é o Gregório de Matos, depois o Castro Alves, né? Passando pelo Caetano Veloso, pelo Ali Salomão, né? É terra de grandes poetas. Raul Seixas, opa, como não? Raul Seixas, Gilberto Gil, né? São poetas brasileiros, baianos. Bahia é vanguarda da poesia. O Boca do Inferno, Gregório de Matos Guerra. Aqui, ó, uma data diferente da que eu coloquei no livro, tá? Da que eu tirei do livro. O que isso significa? Não se importa com essas datas. A Federal de Lavras não vai perguntar qual foi o ano aproximado, calcule a média aritmética da data de nascimento dele, né? Porque não se sabe. É muito difícil estudar um poeta do século XVII. Não tem documentação, não tem cartório, não tem registro. Entendeu? Então é isso. É tudo muito vago. Você não tem que ter esse rigor cronológico. Tá bom? Então, nasceu numa família abastada, cresceu na Bahia, foi estudar inicialmente
em Lisboa e depois em Coimbra, Universidade de Coimbra. Cidade universitária, Coimbra é uma cidade muito legal. E é lá que ele vai. Imagina que já tinha República de Estudante, né? Em Coimbra do século XVII. E lá ele vai se formar bacharel, que é aquele que se forma em Direito, curso de Direito. E aí ele vai exercer alguns cargos como bacharel. Há notícias de que o Gregório de Matos ele tenha publicado um livro sobre leis, um livro de direito, de jurisdição, em Portugal. Então, ele teve uma desenvoltura, ele teve uma trajetória na sua profissão. Tá? Ele vai atuar como juiz de fora em Alcácer do Sal. Alcácer é um nome que se dá a algumas regiões do Império Português. E depois ele vai ser procurador em Lisboa. Gente, ele está bem. Procurador em Lisboa é um cargo, né, interessante. Significa que ele tem um bom lugar, ele está bem colocado na sociedade portuguesa. Portuguesa. Mas o que eu já apurei, parece jornalista falando, né? Mas pelo que eu pesquisei, ele teve uma desavença com o rei. E era o rei que definia onde cada bacharel trabalhava. Parece que ele foi levado para o direito canônico e ele não queria trabalhar junto com a igreja. Então, né, o rei falou, então você vai voltar para o Brasil. E aí ele retorna para a Bahia. E ele vai chegar naquela Salvador que a gente viu. A Salvador da convulsão, a Salvador, né, da crise da economia colonial. Ainda atua no Brasil como desembargador, como advogado, só que a vida dele faz assim. Né? Segundo o professor João Adolfo Hansen, no livro A Sátira e o Engenho, o Gregório de Matos ele não consegue se manter como advogado, como desembargador no Brasil, porque ele vai ter uma dificuldade de se adaptar à vida colonial depois que ele vem da metrópole para a colônia. Né? Ele vira meio que um aventureiro na profissão e vai desandando. Né? Tem uma história de que ele tinha uma herança da família, que ele deixava um saco cheio de dinheiro em casa, ele pegava o dinheiro que ele precisava e gastava, e que ele já não gerava mais dinheiro, e que ele entra numa decadência econômica e social. Então, o sujeito que foi procurador em Lisboa, desembargador no Brasil, advogado no Brasil, acaba virando uma espécie de um poeta popular, que é o nosso Boca do Inferno. Sua vasta e variada obra permaneceu inédita durante sua vida e seus poemas eram constantemente oralizados pelo povo. Gente, é o seguinte, vamos conversar agora sobre essa questão do Boca do Inferno. Espera aí. O Boca do Inferno, Gregório de Matos, ele é uma figura do imaginário. Ele é uma figura que residia também na imaginação da vida colonial. Veja bem, você tem figuras que existem na imaginação das pessoas. Por exemplo, o Saci Pererê, o Boto Cor-de-Rosa, o Negrinho do Pastoreio. Né? Aqui em Belo Horizonte tem uma lenda urbana muito interessante que é a Loira do Bonfim, que é uma alma penada que sai do cemitério do Bonfim. Então, o que é imaginário? São elementos que residem na imaginação coletiva. O Gregório de Matos existiu? Sim. Ele foi procurador em Lisboa, desembargador, advogado no Brasil. Ele existiu. Só que, para além dele, existiu a fama dele. A fama de um poeta maldito, que era conhecido como Boca do Inferno na sociedade colonial. Ele era conhecido como Boca do Inferno. E as pessoas falavam, olha, o Boca do Inferno vai chegar, ele está aqui, ele veio, ele saiu. Ou seja, a fama dele é maior do que ele. Então corre na Salvador do século XVII a fama de um poeta maldito, de um poeta satírico, de um poeta pornográfico, entendeu? Que faz poesia desafiando a igreja, desafiando Portugal, desafiando o Brasil, desafiando a polícia. É um sujeito que não tem papas na língua. Gente, um apelido desse você não consegue do dia para a noite. A gente tem que se esforçar. Né?
um apelido desse, ele é fruto de uma construção. Né? Não é contando uma piada aqui, uma piada acolá, que você vira o Boca do Inferno. É todo um processo. Então, o que acontece? Ele vai se transformando aos poucos num poeta de rua. Sim. Num poeta que aparece nas aglomerações, como, por exemplo, festas coloniais, quermesses, casamentos, reuniões públicas, pessoal na praça. E aí ele começava a recitar seus poemas. E o pessoal delirava, ria, aplaudia. E que ele ganhava comida, ganhava bebida. Ele meio que vira um artista de rua. Só que esses poemas, eles acabam ganhando vida própria. As pessoas começam a repetir os poemas. Então, eles eram constantemente oralizados pelo povo. Ou seja, os poemas caminham sozinhos, sem a presença do Boca do Inferno. A gente sabe, o Boca do Inferno fez esse poema. Recita aí um poema do Boca do Inferno. Você está entendendo? Ele já não precisa estar junto da poesia dele. E ele não publicou poesia em vida. Isso é muito interessante. Então, o que aconteceu? Passado o século XVII, vão encontrar vários manuscritos. Vários manuscritos coloniais. E esses manuscritos, que são escritos em diferentes caligrafias, eles remetem a um poeta chamado Gregório de Matos, que também era conhecido como Boca do Inferno. O que isso quer dizer? Que a gente não tem certeza se ele é autor de todos esses poemas. Não tem como saber. Porque ele não publicou em vida, ele não assinou. Parte ele escreveu, manuscreveu? Sim, mas parte era o povo que recitava e dizia que era do tal Boca do Inferno, poeta maldito do século XVIII. Tá? Então, curiosa essa história, né? É diferente pensar literatura na colônia. Não é um sujeito que publica livros. Né? Não é um sujeito que tem livros na livraria. Não tem livraria, não tem livro no Brasil colônia. É um poeta que escreve à mão e que recita seus poemas. E que os seus poemas viram moda e que são recitados, são levados adiante por outros poetas. Sacou? Por outros poetas não, pela população. Tá bom? Então agora, feita essa apresentação do contexto e essa apresentação do poeta, a gente vai para a obra. Ele escreve muito bem. Ainda que ele não tenha publicado, ele escreve muito bem. Ele é um grande poeta. Ele é um grande poeta que atua em diferentes categorias de poesia. Ele é um poeta que escreve diferentes tipos de poesia e sempre com a mesma qualidade. Então, para o efeito didático, aqui a gente vai dividir essa poética em 5 frentes. Tá? Pode cair qualquer uma delas no vestibular. Você vai ter que fazer uma leitura, você vai ter que saber identificar o que pertence, mas é óbvio que você vai conseguir fazer isso. Afinal de contas, o poema vai se apresentar para você. A gente vai ler um poema de cada, eu vou discutir com vocês, mas para você entender exatamente que os poemas não têm uma temática homogênea, uma unidade temática. Ele passa por várias frentes, por várias direções. Tá? Então, eu coloquei aqui entre o sagrado e o profano, entre o sublime e o grotesco. É o poeta da alta poesia, dos temas belos, como o amor, a vida, a paixão, e é o poeta da baixa poesia, né? Da safadeza, da farra, da sacanagem. Né? É o poeta que fala do sagrado, que fala do divino, que fala de Deus, de Jesus. E é o poeta que fala do baixo meretrício, que fala do carnaval, entendeu? A poesia dele transita entre esses mundos. Você pode agora se perguntar, mas isso não é contraditório? Não, isso é barroco. Gregório de Matos é um poeta do barroco. E o barroco é a poética que junta os opostos. É a poética que funde esses dois mundos. Então, sempre que você encontrar a contradição, isso não é um problema, isso é uma qualidade na poesia dele. É o que associa ele ao barroco. Pegou? Beleza? Então vamos lá. A poesia lírica amorosa, a poesia que expressa o amor, né? A poesia que trata do tema do amor. A poesia reflexiva filosófica, que é a poesia em que ele pensa a questão do tempo, da existência, da morte, como é próprio do barroco. A poesia satírica e fecenina, é a poesia de humor, de sátira e também pornográfica, agressiva, crítica. Tá?
Eu duvido que essa vertente aqui da Fescenina caia na prova. Afinal de contas, ela realmente é bem pesada. Tá? A poesia religiosa e um tipo de poesia que era a poesia de circunstância. No século XVII, os poetas eles faziam um poema na hora ou sob encomenda. Então, por exemplo, a filha do marquês de não sei o que está fazendo aniversário. Aí o cara ia lá e fazia um soneto. Aos 15 anos da filha do marquês. Então ele é recebido na casa de um, sei lá, de um capitão da marinha, não sei o quê. O dia em que fui recebido na casa do capitão. É como se a poesia ela fosse uma moeda de troca, uma poesia que ela operasse aí as gentilezas, o puxa-saquismo, a etiqueta social, sabe? Isso era muito comum, tanto na corte quanto na colônia. Inclusive, tinham poetas que se notabilizavam por fazer esse tipo de poema no improviso. Morreu a mãe do padre, faz um poema para a mãe do padre que morreu. Chegou um navio aí com não sei o que, faz um poema para o navio que chegou. Né? Faz um poema para o grande desembargador, faça um poema para o grande desembargador. Quanto você me paga? Está entendendo? Era uma poesia, digamos assim, que se... Não é que ela era vendida por dinheiro, mas ela gerava um poder, sabe? O que hoje a gente chama de lobby, né? Que vou te apresentar tal pessoa, você não sei o quê. Então, os poetas, eles transitavam na sociedade colonial fazendo esse tipo de poesia. O encômio significa elogio. A poesia encomiástica é a poesia de elogio, que ela pode ser feita também numa determinada circunstância. Por isso que você vai notar que em alguns poemas do Gregório de Matos, os títulos são gigantes. O dia em que poeta se encontrou com o Conde Ericeira, não sei o quê. Tem um resumo do poema que vem pela frente. Beleza? Vamos sempre voltar para continuar? A gente viu contexto histórico, a gente falou um pouco do Gregório de Matos, a gente viu essa questão dele e do Boca do Inferno, ele ser o poeta, né? E que além dele, do poeta que ele é, a fama dele vai além dele, né? A fama dele vai ultrapassar a sua própria presença física e as pessoas passam a recitar os seus poemas, a sua poesia ganha vida própria, tá? E que ele escreveu aí várias modalidades de poesias, de poemas que são dissonantes. A alta poesia dos temas sublimes, a baixa poesia dos temas grotescos. E sempre com muito valor, com muita qualidade. Tranquilo? Beleza? Tá bom? Vai no seu tempo, se precisar pausar, toma uma água, tá? É muita informação, né? Mas eu espero que você consiga aí se organizar para assistir essa aula sem se distrair, tá? Então, tá tudo gravado, você pode voltar, você pode avançar, então estou tentando ser o máximo didático possível para que você possa compartimentar seus estudos também. Então, beleza até aqui, tá? Vamos agora para uma outra parte. Agora a gente vai estudar um por um, tá? Eu vou dar exemplos e vou fazer a análise, beleza? A poesia lírica amorosa é a poesia que fala de amor, a poesia que expressa sentimento, lirismo. Então, olha só. Galanteio. O que é ser galante? É o elogio das virtudes da dama. É mostrar para a dama como que ela é especial, como ela é esplêndida, como ela é graciosa, espirituosa, bonita, entendeu? É mostrar para a dama o que ela tem de valioso. Dentro dessa poética, tem poemas maravilhosos, gente. Tem um poema, acho que você encontra ele pelo nome Aos Mesmos Sentimentos, que ele fala de uma mulher chorando e que a lágrima ela passa pela bochecha, a bochecha dela é rosada, é avermelhada, e a bochecha cai no colo. O colo é onde a gente põe o colar, e o colo é muito branco. Então, quando a lágrima passa pela bochecha, ela fica avermelhada. Quando ela passa pelo colo branco, ela fica branca. Então, ele fala que é uma lágrima, olha que bonito, que ela se transforma em rubi e depois ela vira prata. Doido, né? Imagina uma pessoa chorando um rubi líquido que se transforma em lágrima líquida, de prata, né? É um poder de magética, de visualização muito forte
Ele é um grande poeta. Para mostrar a beleza da dama, inclusive chorando. A representação paradoxal do amor. O amor é bom e ruim, né? O amor é paz e é agitação. O amor é certeza e incerteza. Essa tradição ela vem do Renascimento, é uma tradição que já existia no Barroco. E aí o Gregório de Matos, ele dentro do... Peraí, desculpa. Eu acho que eu me confundi, deixa eu retomar. É uma tradição que já tem no Renascimento e continua no Barroco. Isso, não me confundi não. Só que no Barroco ela vai se intensificar. Por quê? Porque o Barroco é um movimento que vai usar antíteses e paradoxos, que vai trabalhar com o jogo de oposição, que vai trabalhar com o contraditório. Então o amor tem que ser uma contradição também. O amor não é só felicidade, não é só tristeza. O amor não é só paz, não é só guerra. Ele é paz e guerra, alegria e tristeza. O amor, então, oscila. Ele é uma contradição. Fica atento para isso, tá? Porque essa contradição ela é expressa por meio de antíteses e paradoxos. Caducidade da beleza. A beleza fica caduca. A beleza passa, né? Com o envelhecimento. Então, a poética barroca, como é uma poética muito preocupada com essa questão da passagem do tempo, ela avisa que o tempo passa, que a juventude passa e que a beleza passa. Então, ninguém é belo e ninguém é jovem. A pessoa está bela, ela está jovem, porque o tempo vai levar isso. Tem um poema dele que ele fala assim: o tempo trota a toda ligeireza. O tempo trota a toda ligeireza. Aqui é uma literação, né? O tempo trota a toda. 3 vezes o fonema T. O tempo trota a toda ligeireza. Imprime em cada flor sua pisada. Ou seja, a beleza, a juventude é uma flor. E o tempo é um cavalo desembestado que está vindo. E pisa nessa flor. Ou seja, é questão de tempo para o tempo pisar na flor da beleza, na flor da juventude. E os afetos. Os sentimentos também são efêmeros, eles mudam. A alegria pode virar tristeza. A esperança pode virar desesperança e vice-versa. Então, de um modo geral, é uma poesia que trata de amor, mas a partir da ideia da instabilidade, da contradição. Né? Mesmo quando ele elogia a dama lembrando de que tudo muda, de que tudo passa e que tudo é contraditório. Tranquilo? Se você está com alguma dificuldade aqui sobre essa questão de contradição, de paradoxo, eu sugiro que você dê uma revisada em Barroco, em teoria do Barroco, tá? Não é o meu objetivo nessa aula. O meu objetivo nessa aula é falar só da obra, só do Gregório de Matos. Tá? Mas eu acredito que se você estiver estudando agora regularmente, você já deve ter estudado Barroco, deve estar fresco na sua cabeça. Se não, vai lá, acho que a gente deve ter na nossa biblioteca aí já Barroco, do Det Online, revisa Barroco e volta para cá, se for o caso. Tá? Para você entender que é uma poética, é uma arte que ela é feita com oposição, ela é feita com contradição. Maravilha? Então, o elogio da dama, o amor paradoxal, a beleza que caduca, que passa, né? Sai do corpo, que vai embora, e os afetos que podem se transformar. Tranquilo? Vamos lá. A lírica reflexiva filosófica. Agora é a poesia que ela trata do tempo, que ela pensa a existência a partir da passagem do tempo. Aí eu coloquei uns temas aí em latim, não se assusta não, tá? É tranquilo, mas pode ser que ele apareça em latim no enunciado. Sic transit gloria mundi. Assim vão embora as glórias mundanas. A ideia, então, de que as glórias que nós vivemos em terra, que nós vivemos no mundo terreno, elas são passageiras. Então, a riqueza, a fama, né, o prazer, o amor, tudo isso passa. Tudo isso é passageiro. Isso é da ideologia da Contra-Reforma, é da ideologia do Barroco, dizer que as glórias que permanecem, elas são do mundo espiritual. Elas não são do mundo material. Tá? Então, o desapego dos valores mundanos e terrenos. Eu sou jovem,
sou bonito, sou rico, sou famoso, sou a Jade Picon. Isso é passageiro, isso vai embora, de acordo com o Barroco, tá? Não estou falando de acordo com a Jade Picon, mas de acordo com o Barroco, isso tudo é passageiro, é transitório. As glórias desse mundo vão embora, passam assim. Tempus fugit, isso é terrível, né? Essa é terrível, é impossível deter o tempo, segurar o tempo. Eu quero que esse momento dure para sempre, não tem jeito. Né? Que essa fase da minha vida continue para sempre, não. O tempo passa, o tempo avança, o tempo trota a toda ligeireza. Ele leva embora as condições estáveis. A passagem do tempo, ela traz a instabilidade. A consciência dramática da finitude. Afinal de contas, só temos duas certezas na vida. Uma delas é a morte. E a outra, não sei se vocês vão entender, uma piada interna, é que vai chover no Natal em Belo Horizonte. Desculpa, tá? Essa foi uma piada interna para os Belo Horizontinos. Todo Natal chove em Belo Horizonte. Mas voltando ao que interessa aqui. Os valores mundanos vão embora. Por quê? Porque não dá para parar o tempo. O tempo passa e transforma tudo. Transforma o calor em frio, a neve em água, a sorte em azar, a alegria em tristeza, a juventude em velhice. O tempo muda tudo. E a única coisa que o tempo não muda é o fato de que uma hora há um fim. Uma hora as coisas terminam. E aí surge o carpe diem. Por que eu pedi para você assistir essa aula antes, depois, assistir a do Tomás Antônio Gonzaga? Para você entender, por exemplo, o carpe diem. Isso daria uma bela questão. O que é carpe diem? Aproveitar o tempo. Como é que é o carpe diem no Barroco? Aproveita o tempo, por quê? Porque o tempo não para e as coisas vão embora. Nada permanece. Então, é uma consciência dramática do carpe diem. Aproveite o tempo, porque o tempo vai transformar as coisas. Ou seja, falando num português mais simples, vive porque você vai morrer. Aproveita porque você vai envelhecer. É uma coisa dramática. Vai acabar, vai passar. Então seja feliz, aproveite o tempo agora. Vem com esse drama da consciência da passagem do tempo. Então, de um modo geral, a poesia reflexiva filosófica, ela especula sobre essa coisa chamada tempo. Né? Olha o meu relógio aqui, que eu comprei no Shopee. Pode falar de Shopee? Pode, né? É uma porcaria de relógio. Ele cai do pulso, eu tenho que ficar pegando ele no chão. Mas o que é isso? Né? Essa coisa que ele não para. Ele não para. A impossibilidade de parar, se eu conseguisse parar o tempo, embora um relógio da Shopee ele pare sozinho, mas se eu pudesse parar o tempo, poderia congelar momentos da vida felizes, momentos de sorte, momentos de contentamento. Mas não dá para parar o relógio, não dá para parar o tempo. E o tempo vai passar por cima de tudo e as coisas boas viram lembranças. As coisas ruins, né, viram mágoas. Por isso a necessidade de se viver o dia de hoje. Pesado, né? Mas o Barroco é pesado. O Barroco é dramático, o Barroco é tenso, é denso. Poesia satírica. Aqui a gente vai demorar mais um pouquinho, tá? Por quê? Porque quando ele faz a poesia satírica, ele se afasta do modelo tipicamente barroco e ele faz uma poética colonial. Uma poética que está que está intimamente ligada ao Brasil, a Salvador. Então ele faz uma sátira direta ou indireta, ele pode ou não dar o nome da pessoa, de toda a sociedade colonial. Se você estiver copiando, se você estiver passando isso para o seu caderno, ou se você estiver só assistindo e confiando na sua memória, se você, sei lá o que você vai fazer. Você vai escrever com um pincel atômico, fazer uma tatuagem no seu braço. Não se esqueça que é toda a sociedade colonial. Beleza? O que eu quero dizer com isso? Ele não é o Robin Hood. Gregório de Matos ataca os portugueses e defende os brasileiros. Não. Ele ataca os portugueses e os brasileiros. Gregório de Matos ataca o senhor de escravo e defende o escravo. Não, ele ataca senhor e escravo. Ele é uma metralhadora giratória. Ele é o Boca do Inferno, gente. O Boca do Inferno ele não tem os seus protegidos. Ele é contra tudo e contra todos. Sabe o que vai acontecer com ele? O crime da poesia. A poesia satírica dele, ela começa a correr em Salvador. As pessoas começam a declamar. Poema xingando a freira, poema xingando o rei, poema xingando o padre, poema xingando o delegado, xingando todo mundo. Aí fala assim, peraí, quem que é esse poeta aqui? É o Gregório de Matos.
E aí pegam ele, ele vai ser deportado, ele vai para Angola. Aí ele vai passar por vai tomar um presta atenção lá, religioso, vai ficar numa instituição religiosa, e ele volta proibido de voltar para Salvador e proibido de fazer sátira. Por quê? Porque no século XVII tem uma coisa chamada Inquisição, que é interessante você estudar também, né? Para a prova de história de um modo geral. Então essa poesia aqui acabou custando caro para ele. Gente, Boca do Inferno não é um apelido que você conquista do dia para hoje. Ó, vê se você vê aí. É igual uma barriguinha de chope. Não é uma coisa que você consegue de um fim de semana para o outro. Você tem que ter método, tem que ter disciplina, né? Tem que ter continuidade. Ou seja, ele zoou muita gente para ter esse apelido. Muita gente, ele zoou toda a gente para ter esse apelido. Olha que legal, dá um brilho aqui. Beleza? Tudo bem? Desculpa, acho que eu estou gritando muito. Eu começo a pensar que eu estou em sala de aula, então desculpa se está muito alto, mas a gente vai regular o volume depois. Denúncia da burocracia, sim, o Brasil do século XVII, você tinha aqui no cartório, por lá em 2 vias e documento, depois mandar outra, exatamente como é hoje, é um país burocrático. Dos desmandos, o cara faz o que quer, manda prender, manda soltar, né? Não tem lei. Proselitismo, esse aqui é meu chegado, esse aqui é da minha família, esse aqui é do meu bairro, esse aqui eu vou colocar ele, né, junto comigo, esse aqui vai se dar bem porque é meu chegado, é meu peixe. O Brasil do século XVII era assim. Mas o Brasil de hoje é assim. Opa, exatamente, essa é uma figura chamada ironia, né? Quando eu digo que o Brasil era assim, o que eu não estou dizendo? Que o Brasil é assim ainda. Eu fui irônico. Ou seja, a poesia dele é atemporal, gente. Infelizmente, esses problemas permanecem até hoje. E diante da permanência desses problemas, a poesia dele se torna ainda mais interessante. Ou seja, o que um poeta escreveu sobre Salvador do século XVII vale para o Brasil de 2022. Registro da vida colonial é um documento da vida colonial. Olha como é que você consegue ler aqui na minha edição completa do Gregório de Matos. Crônica do viver baiano seiscentista. Coisa mais linda. Tá? O registro da vida baiana por meio da poesia. Eu separei um aqui para ler, rapidinho. Descreve a confusão do festejo do intrudo. Intrudo é uma festa popular que um dia iria se transformar no carnaval. E nesse dia o pessoal come como se não houvesse amanhã. Sabe? Festa que tem muito rango, tem muita comida. Tipo, tuchar mesmo, assim, né? Festa que, nossa senhora, aquele monte de prato, aquele monte de rango, e as pessoas comem, devoram. Tudo que não comeram ao longo do ano. Tipo a gente no Natal, assim. Ou então festa que tem open food, né? Rodízio, né? Vixe Maria. Então, olha lá. Filhós, fatias, sonhos mal assadas. Galinhas, porco, vaca, mais carneiro. Os perus em poder dos pasteleiros. Esguichar, deitar pulhas laranjadas. Ó, só de ler essa estrofe já me deu vontade de tomar um omeprazol. Já me deu indigestão. Enfarinhar, pôr rabos, dar risada. Gastar para comer muito dinheiro. Fica tudo caro nessa festa. Não ter mãos a medir o taverneiro. Com réstias de cebola, dar pancada. E começa a zoeira também, né? Colocar rabo nas pessoas de papel, jogar cebola nas pessoas, rir, jogar farinha nas pessoas, enfarinhar, né? Sair com a cara tudo branco. Porque essa coisa, jogar água, é meio que essa brincar também de zoar as pessoas. Das janelas com tanhos da gente. Das janelas eles jogavam água nas pessoas que passavam. A buzina tanger. Carnaval. Um dia o intrudo vai virar o carnaval. Quebrar panelas. Quererem um dia só comer tudo. Não perdoar arroz, nem cuscuz quente. Despejar pratos e a limpar tigelas. Estas festas são do santo intrudo. Tá vendo? É engraçado, dizendo que a população se comporta de uma forma quase que selvagem. Tanta comilança, tanta zoeira, mas é um registro da vida colonial, por isso que é tão importante. Poemas apócrifos, ele
né? Ele não assinava, as pessoas acabavam repetindo esses poemas. A poesia fecenina, que são poemas mais pesados, são poemas que têm palavrão, são poemas que falam de pornografia, né? Aquele famoso poema da freira, que chamam ele de Pica-Flor, porque o Gregório de Matos, será que tem uma foto? Ah, tem aqui no começo. Ele tinha uma fisionomia, ele era magro, então ele tinha queixudo e o nariz pontudo. Então uma freira falou que ele parecia um pica-flor, que é como se falava beija-flor na época. Ele faz um poema e fala: se pica-flor me chamais, pica-flor aceito ser. Resumindo, ele fala: beleza, você entra com a flor, eu entro com a pica. É nesse nível, tá? Mas eu acho que essa poesia não vai cair. Esse tipo de poesia fecenina não deve cair, não, por uma questão óbvia, né? Tem um limite para isso aí, né? Não precisa cair esse tipo de poesia no vestibular. E a poesia encomiástica e satírica, que pode estar dentro da poesia satírica, que é quando ele vai louvar alguém, mas tirando sarro. É quando, em vez de elogiar, ironicamente ele acaba zoando. Isso, inclusive, já caiu no Enem. A poesia sacra religiosa, que ele escreveu depois da sua perseguição pela Inquisição, da sua suposta conversão. Será que ele se arrependeu? Não sei. Pode ser que ele esteja só passando um pano. Mas, de qualquer forma, o mesmo poeta que falava de pica-flor é um poeta que vai fazer poesia religiosa. Tá bom? Poética da penitência, do arrependimento, da constrição, ou seja, do constrangimento. Sei que pequei, assumo meus problemas. Insignificância do homem perante Deus, isso é totalmente barroco. E citações da Bíblia. Vamos ler? Características de estilo. Desculpa, falta um para a gente começar a ler. Hipérbato. O que é hipérbato? Hipérbato é como o mestre Oda fala. Ao bebedor, beber água eu fui. Então é a ordem indireta do verso. Metáforas sensoriais, o cultismo. Então, por exemplo, o ouro vai virar prata. O navio vai se chocar com o rochedo e vai afundar. O cultismo é quando você imagina a metáfora. Conceptismo não é de imaginar, é abstrato. O todo e a parte, o pecado e a virtude, o certo e o errado, é conceito abstrato. No cultismo, é a metáfora que você imagina. Ouro, prata, rosa, navio, barco. Entendeu? Aqui, o conceito é abstrato. Longe, perto, antes, depois. Beleza? Vai por aí. Você não precisa se aprofundar nisso, que é a teoria do barroco. Mas o Gregório tanto trabalha com metáforas que você imagina, que você visualiza, quanto com conceitos que você reflete, que são abstratos. Vocabulário arcaico rebuscado, tem palavras que são complicadas e a gente sabe que o vestibular deve colocar um glossário depois dos poemas. Termos chulos, tá? Palavrão. E termos do Tupi-Guarani, que já é uma inovação. Termos do Tupi que aparecem na poesia dele. Beleza? Simetria. Então, se tem aqui o certo, aqui tem o errado. Se tem o grande, aqui tem o pequeno. Que é o barroco, ele vai fazendo esse zigue-zague, né? As metáforas dispostas em X. Tá? Então, se percebe que há um equilíbrio na disposição das metáforas. Você vai entender isso no texto. Antítese, que é a expressão de termos opostos. Paradoxos, que é a fusão dos termos opostos. E oxímoro, que é um paradoxo bem resumido. O que é um oxímoro? Teve uma questão do Enem que é bem legal, né? Que é uma questão do Garfield. Era uma tirinha do Garfield. Ele tá com aquela cara de sono, assim. Aí aparece o John, né? Que é o dono dele, todo felizão, e fala assim: feliz segunda-feira. E o Garfield fala assim: a mãe de todos os oxímoros. Ou seja, o que é um oxímoro? É um pleonasmo reduzido. Como que uma segunda-feira pode ser feliz? Ó, falei para você, soltou sozinho o meu relógio. Nada pode deter o tempo. Mas, enfim, feliz segunda-feira? Como assim feliz segunda-feira? Feliz e segunda-feira são palavras que não combinam, né? Igual falar para você, boa prova. Como boa prova? Fazer a prova é um saco. Isso é o oxímoro. Você tem duas palavras próximas e essas palavras estão em oposição. Maravilha? Agora a gente vai ler um poema de cada uma das vertentes. Lírica amorosa. Deixa eu só prender meu relógio que ele caiu. Discreta e formosíssima Maria. Essa Maria, ao que tudo indica, é a Maria dos povos. Era a esposa do poeta.
E é curioso que ele faz tanto poesia lírica para ela, quanto ele faz poesia satírica. Ele zoa ela também. Enquanto estamos vendo claramente, na vossa ardente vista, o sol ardente. Tá? Então, no olhar dela, você tem dois sóis. Né? O olhar brilha como o sol. E na rosada face, a aurora fria. Então, o sol nos olhos e a aurora na bochecha. Tá? Enquanto, pois, produz, enquanto cria essa esfera gentil, mina excelente, que é o rosto dele, o rosto dela, né? Deus criou esse lugar maravilhoso, essa beleza maravilhosa que é essa pessoa. No cabelo, metal mais reluzente. Qual que é o cabelo dela? Ouro, ela é loira. E na boca, a mais fina pedraria. Gente, é um exagero aí, tá? Achar que no século XVII a pessoa ia ter aqueles dentes de mentex, sabe aqueles dentes totalmente brancos, perfeitos, harmonização facial. No século XVII, muito improvável. Mas na poesia pode tudo. Então na poesia ela tem a mais fina pedraria, os dentes perfeitos, Colgate. Opa, olha a propaganda. Gozai, gozai da flor da formosura. Como chama isso? Aproveite a juventude. Aproveite a beleza. Carpe diem. Gozar no sentido de aproveitar. Antes que o frio da maduridade, tronco deixe despido o que é verdura. Quando chegar o frio da maduridade, vão cair as folhas da juventude. Que o passado, o zênite, o auge da mocidade, sem da noite encontrar a sepultura, é cada dia o ocaso, cada dia é o pôr do sol da beldade. A cada dia a beleza se põe um pouco. A cada dia deixamos a beleza menos bela. É isso, é a caducidade da beleza. Perfeito? É exatamente o tema que eu apontei. Então, Maria, né? Aproveita a juventude e a beleza agora, antes que a velhice chegue. E a beleza vai embora. Poesia reflexiva filosófica. Agora ele vai falar sobre a vaidade, tá? Vai falar, não seja vaidoso, Fábio. Fábio é um interlocutor qualquer. Está dizendo para o Fábio não ser vaidoso. Não fica mostrando aí seus livros, né, Fábio? No caso, eu sou Flávio, eu não sou Fábio. Mas é a vaidade, uma rosa que da manhã lisonjeada, púrpuras mil com ambição dourada, airosa rompe, arrasta presumida. A rosa, de manhã, ela acorda esplêndida, né? Fresca, bonita. O que mais é a vaidade? É uma planta que é favorecida pela primavera, por mares de soberba desatada, florida galeota empavesada. Ih, agora deu ruim. Que vocabulário é esse? Galeota é um barco empavesado e enfeitado. Um barco florido e enfeitado que navega destemido. Então, a vaidade é uma rosa que desabrocha, é uma planta grande que cresce, que dá vários galhos e folhas, e é um barco que navega sem medo. É nau, enfim, é um barco que em breve ligeireza, com presunção, se achando imortal, como se fosse a fênix que renasce, galhardias apresta, talentos preza. Ou seja, a vaidade adora um elogio. Né? Sabe quando você coloca aquela foto no Instagram? Lá, ai, gata, gato. Imagina, obrigado. Você que é linda, né? Aí, aquele monte de comentário. Nossa, quanta beleza. Às vezes faz bem, é bom para o moral, faz bem para a autoestima. Então a vaidade, ela gosta de galhardia. O que é galhardia? Elogio, ser paparicado, quem não gosta? Mas ser planta, rosa, nau vistosa. Volta aqui, rosa, ó, rosa, planta, planta, nau, barco. De que importa se aguarda sem defesa? Penha anal. O que é penha? Pedra. O barco está indo, tem uma pedra, um rochedo, puf, vai furar o casco, o barco vai afundar. Ferro a planta, porque quando a planta cresce, é aí que o jardineiro vai meter a tesoura, o machado. Tarde a rosa, por quê? Porque a rosa desabrocha de manhã e à tarde, com o sol, ela vai secar. Então é um poema que está avisando a esse sujeito, Fábio, para não ser vaidoso, porque a rosa da vaidade vai secar. Porque a planta da vaidade vai ser podada pelo jardineiro. E porque o barco
da vaidade, vai bater num rochedo igual o Titanic e vai afundar. Poesia satírica. Olha esse que absurdo. Em cada canto tem um grande conselheiro que nos quer governar a cabana e a vinha. Ou seja, alguém quer dizer como a gente deve trabalhar nossa vinha, nossa produção, né, nosso vinhedo, e a nossa casa, a nossa cabana. É como se tivesse coach, né? Tá todo mundo dando opinião. Uma forma que se fala hoje, cagando regra, né, sobre como a gente deve viver. Então, a cada canto tem um grande conselheiro. Eles não sabem governar a própria cozinha, mas podem governar o mundo inteiro. Ou seja, o mundo está cheio de palpiteiro, de gente dando opinião sobre tudo. Em cada porta, um bem frequente olheiro. A Bahia é cheia de fofoqueiro, ainda até hoje é assim, né? Que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita, esquadrinha para levar à praça ou ao terreiro. Então tem sempre alguém de olho na vida privada para contar para todo mundo. Então tem alguém dando pitaco, conselho na vida dos outros, né? Dando lição de moral para as pessoas. Tem gente fofocando. O que mais? Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés dos homens nobres. Posta nas palmas toda a picardia. Aqui é um aspecto curioso, né? Que você tem que abrir o olho. Ele está vendo, sim, com preconceito, que os mestiços, eles conseguem chegar à condição de nobres porque eles têm dinheiro. Posta na palma da mão, pagou, virou nobre. Então significa que ele era contra a ascensão social do mestiço? Sim, ele era contra. Ele era racista? Claro, gente. O Brasil era escravocrata. Não adianta cancelar o Gregório de Matos. Ele está reproduzindo uma sociedade que era escravista. Ele é muito pior do que racista, ele é escravista. Tá? É isso, as ideias duras. Mas é importante ler uma poesia para entender a história do Brasil. Não dá para negar isso. Né? Não estou dizendo que é certo, não é essa a questão. A questão é que não foi o poeta que inventou a sociedade, foi a sociedade que inventou o poeta. Então tem que cancelar a escravidão. Tem que cancelar o Brasil colônia, não o Gregório de Matos. Entendeu? O Gregório de Matos é a prova que a gente tem dessa imensa desgraça, violência, né? Infernal que foi, que é, né, o preconceito racial oriundo desse processo escravocrata do Brasil colônia. Estupendas usuras nos mercados, está tudo muito caro. Até hoje, né? Todos os que não furtam, muito pobre. Quem não rouba é pobre. E eis aqui a cidade da Bahia. Você fala, caramba, esse é o Brasil de hoje. Pois é. É atemporal. Poesia encomiástica. Agora ele vai fazer um poema puxando o saco de uma pessoa que pediu, que encomendou um poema. Só que ele acaba zoando a pessoa. Olha só. Um soneto começa em vosso gabo. Contemos esta regra por primeira. Lá já vão duas, esta terceira. Já este quartetinho está no cabo. Ou seja, eu quero fazer, você quer um poema em sua homenagem, Gabo? Vou fazer. E aí a metalinguagem, é como se ele estivesse fazendo o soneto em tempo real. Ó, já fiz um quarteto. O que é um soneto? 2 quartetos, 2 tercetos. Na quinta, torce agora a porca o rabo. Isso é um hipérbato, né? A ordem direta é a porca agora torce o rabo. Ele coloca na quinta, torce agora a porca o rabo. A sexta vai também dessa maneira. Na sétima, entro já com gran canseira e olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E saio dos quartetos muito bravo. Agora, nos tercetos, o que direi? Eu não tenho inspiração, o que eu vou fazer? Ele está dizendo. Ah, já sei. Direi-vos, Senhor, que a mim me honrais, que você é massa, que eu te adoro. E gabando-vos a vós, eu fico um rei. Aí ele assume que se ele puxa o saco do sujeito, ele vai se dar bem. Então é uma poesia encomiástica, de elogio, mas irônica. Está dizendo, eu só estou fazendo esse poema porque você pediu, e porque eu quero seus favores. Nesta vida, um soneto eu já ditei. Ufa, né? Se deste agora escapo, nunca mais. Louvado seja Deus que eu acabei. Toma aí seu soneto que você pediu. Né? O seu soneto encomiástico, o seu soneto de elogio. É genial. Né? Uma pessoa que provavelmente ele não gostava, que ele não respeitava, falou, faz um soneto para mim. Fala, para você? Tá bom, vou fazer. Está aqui, ó. Acabei. Louvado seja Deus, terminei. Toma que o soneto é seu. E finalmente, poesia religiosa, maravilhoso.
famoso, né? Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Da vossa alta clemência me despido. Ou seja, não é porque eu pequei que eu não vou ser perdoado. Porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. É curiosa essa relação, né? Quanto mais eu peco, mais você me perdoa, Senhor. Se basta a vós irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Então, assim como eu ofendo, você tem que me perdoar. É um poema interessante porque ele está dizendo assim para Deus, Deus, é o seguinte, você perdoa, né? Tá, e eu peco. Então, acho que seria interessante para você me perdoar. Né? Olha as ideias do Boca do Inferno, né, gente? Mesmo quando faz poesia sacra, não dá para negar. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história. Ou seja, está citando a Bíblia, né? A ovelha negra, a ovelha desgarrada. Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Recobrai. Olha o verbo no imperativo, Senhor. Cobra a sua ovelha de volta. E não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Ou seja, se você não me perdoar, vamos dizer por aí que você não perdoa. Né? Mas é uma forma muito curiosa de pedir perdão, concorda? Então você percebeu que ele mantém a qualidade, o nível, a genialidade, o talento, a técnica, seja na poesia que satiriza a sociedade, seja na poesia que fala sobre a passagem do tempo, na poesia que fala do fim da beleza, na poesia que pede perdão. É um grande poeta, tá bom? Um grande poeta, independente do rumo que a poesia dele tomar. Então a gente viu quem é o Gregório, a época que ele escreveu, os tipos de poesia que ele escreveu. A gente lembrou as características, né, do barroco, a antítese, o paradoxo, o vocabulário que ele utiliza. E eu analisei um poema de cada um dos temas para te ajudar a fazer a mesma coisa na prova quando cair o poema, os sonetos do Gregório de Matos. Beleza? Boa prova. Oxímoro, né? Valeu.